Olá, librianos, tudo bem com vocês? Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. Eu aqui sempre muito grata pela presença de cada um. Então vamos lá para a gente ver aqui as principais energias para julho de 2025 para vocês. Vou fazer um formatinho um pouquinho diferente, né? Separei o tarô entre cartas entre os arcanos maiores e menores, tá bom? Fui intuída fazer dessa forma. As leituras estão saindo mais profundas, obviamente, né? Porque os arcanos maiores são mais profundos, tá? Vou tirar os arcanos maiores e daí, se necessário, a gente vai esclarecendo junto aqui com os arcanos menores, tá bom? Esse aqui, Angel Wisdom Tarot, e no final vou pegar uma mensagem dos arcanjos para vocês. Então vamos lá, Libra. Principais energias para julho de 2025. Vamos lá, librianos. Vamos ver aqui o que vocês vão vivenciar, experienciar. Faz da jornada de Libra, julho de 2025, por favor. A carta do diabo, que aqui é o ego, né? Mas aqui esse tarô é um tarô bastante gentil na forma, na linguagem, e aqui existe como se fosse uma libertação, né? Energia mais favorável para a Libra. Energia mais favorável para a Libra, por favor. Que pode ajudar. Gente, a força está caindo, assim, tá o 10 de 10. O que me diz que julho vai ser um mês de level up. Sabe assim, é um mês que vai exigir de todos nós uma força extra, uma vontade acima daquilo, como que eu posso falar, daquilo que a gente quer, um autocontrole muito grande, né? Eu acho que está se dividindo muito claramente na mente das pessoas, ou é hora que se divida muito claramente na mente das pessoas, no coração nosso, né? É a diferença entre aquilo que a gente acha que é o nosso melhor e o que de fato é o nosso melhor, aquilo que nos convém ou aquilo que é só questões relativas ao ego, tá? A carta da força fala assim: poder pessoal e assertividade, com gentileza, compaixão que leva ao perdão, entendendo que você é mais forte do que aquilo que você imagina. Tem algo aqui que vocês vão precisar se libertar ou resistir, né? Entendendo novamente, entendendo que aquilo que eu quero e aquilo que que é o meu bem maior, né? Dificilmente são a mesma coisa, tá bom? Algumas coisas sim, né? Mas a maioria não, tá? Então aqui é sobre vocês se soltarem, se retirarem, se libertarem de alguma coisa que eu posso dizer que talvez para muitos, né? É uma leitura geral, eu vou falar tudo. Vícios, comportamentos, mentalidades, aquela situação que você achava que você não tinha muita saída, né? Não consigo sair, é mais forte do que eu. Esse tipo de discurso, não só para vocês, librianos, tá? De uma forma geral, esse tipo de discurso, o que eu posso fazer, eu não consigo, tá caindo por terra, tá? Graças a Deus, né? Aqui fala assim, a ilusão de estar sendo preso, aceitando a responsabilidade por sua situação, e então faça escolhas que apoiam seu caminho para a felicidade, né? Então, são tempos de responsabilidade e poder, né? Eu posso falar que são as duas, como que eu posso falar? Os dois lados da mesma moeda. Não existe liberdade sem responsabilidade.
E aí, isso que vocês precisam se libertar, isso que vocês precisam tomar o seu poder pessoal para falar, não, né? Só eu posso me retirar daqui, inclusive posso, tá? Vai estar em pauta em julho. Maior desafio para a Libra, por favor. Maior desafio para a Libra, por favor. Os dois lados da mesma moeda. Ó, os amantes, escolha, poder pessoal, livre arbítrio, tá? O diabo e os amantes, né? No tarô tradicional, inclusive, é a mesma, são arquétipos, como que eu posso falar? São imagens simétricas, né? Sendo que um é a luz, a outra a sombra, mas são como se fossem a mesma imagem, o lado luz e o lado sombra. O lado luz, que é aquela energia de eu decidir, está em minhas mãos, eu puxar para as minhas mãos conscientemente. Vamos supor, Libriano, vocês podem estar passando por situações complicadas, difíceis, tá? E a força me fala disso. Sempre quando cai a força, eu sei, eu entendo que o recado é que a situação não é fácil. Mas está completamente sob a tua capacidade, sob o teu domínio de você se retirar ou modificar essa situação. Aqui fala assim, abrace o amor verdadeiro e profundo. Amigos íntimos, faça escolhas a partir do seu coração, vibração saudável ou recuperação de alguma doença, né? Faça escolhas a partir do seu coração. Essa é a energia principal dos amantes. Aqui é aquela escolha ou que eu acho por algum motivo que me convém, ou eu acho que eu não tenho muita escolha, ou eu acho que eu não sou forte o suficiente para deixar, e aqui é aquela energia não, né? Então, aqui é aquela energia de fazer aquela escolha que é o meu bem maior, tá? Independente se é aquilo que eu gostaria ou não. Não sei se foi no signo de vocês, Libra, que uma pessoa escreveu assim, Jenny, você tem que terminar tem que terminar suas frases, você não termina suas frases. Gente, e isso é extremamente real, eu ainda respondi para a pessoa, eu sei. É tanta informação que passa na minha cabeça ao mesmo tempo, que com medo de não falar tudo, eu vou, sabe, mal termino uma frase e já engato em outra frase. Isso é real, tá? E eu tento melhorar. Foco para Libra. Qual deverá ser o principal foco para Libra? O mundo, expansão, sucesso, vitória, que vem a partir de o fim de uma grande fase da vida de vocês, que vem a partir de o entendimento de uma ficha que cai, de uma fase que eu posso falar, librianos, que vocês vão sair muito mais conscientes do próprio poder. Não posso falar mais poderosos, porque todos nós temos poder. Esse poder é nosso, né? Alguns de nós têm consciência, certo? Do poder pessoal. Outros não. E não tem certo ou errado, aqueles que não têm um dia terão essa consciência mais forte. E aqui é o momento da vida, que a vida, sabe quando às vezes coloca a gente contra a parede, ou não vou nem dizer a vida, né? Os frutos das nossas escolhas, muitas vezes vão nos pressionando e nos contando uma história sobre nos demonstrando ali, né, que estamos fazendo escolhas
ou inconscientes ou a partir do ego. E quando eu falo a partir do ego, pode ser a partir... Eu quero falar que não é a partir da consciência, tá, gente? Pode ser a partir do medo, tenho medo de fazer tal coisa, tenho insegurança. Pode ser a partir de algumas feridas que a gente tem e às vezes a gente não tem realmente clareza sobre isso. Pode ser a partir da vaidade, pode ser a partir, né? Muitas vezes, quando eu falo vaidade, pode ser assim: eu não quero aparentar tal coisa, ou eu me importo com o que os outros pensam. Eu não quero dar a impressão disso ou daquilo, ou não quero me mostrar frágil, entende? Tudo isso é uma certa fragilidade para um lado, vaidade do outro, tá? Então, aqui pode ser, por exemplo, que vocês se vejam obrigados a agir ou permanecer, ou, entende? Um exemplo, em uma situação, ou agir de certa forma, se sintam aí pressionados, e aí vocês vão se sufocando, vão passando por cima de vocês mesmos, tá? Porque vocês estão se abastecendo da opinião ou desse olhar de fora, tá bom? E isso aprisiona. Isso aprisiona. Quando eu dependo da opinião do outro, quando eu tenho um receio do que o outro pode pensar, ou do julgamento do outro, isso me aprisiona. Isso nos aprisiona fortemente, tá? E eu vou falar mais. A maioria das pessoas vivem com essas correntes. Conselho para Libra. Sobre essa situação da mesa. Conselho para Libra. Sobre essa situação para julho de 2025. Aqui fala um sucesso brilhante, tempo para se divertir e alinhamento espiritual. É fazer de acordo com o meu coração. Olha, gente, julho tá pegando nisso. Diversas formas, diversas leituras que no fundo e no fim levam a isso. Liberdade para fazer o que você quer, né? Então é a hora da gente romper correntes, sejam correntes aí do medo, sejam correntes, seja o que for. É hora de pelo menos a gente se tornar consciente das correntes. Conselho para Libra. Né? Isso é ser livre, né? Isso é ser livre. A liberdade tem preço, né? Da mesma forma que o aprisionamento tem preço. Tá? Mas tem um que vale a pena o preço você pagar, outro não vale. A Lua. Ouça sua intuição e preste atenção aos sinais do divino. Preocupação desnecessária, deixe seus medos irem. Revelações que farão tudo mais claro. Então pode ser que algumas coisas fiquem claras mesmo, informações ou entendimentos, tá? Que vai ajudar vocês a romperem com situações, pessoas, hábitos, ideias, né? Interessante que aqui existe pilar. Esses pilares na carta do ego me fala dessa dificuldade. Muitas vezes nós assentamos nossa vida mesmo. Muitas vezes não, né? Eu acho que em todas as vezes, todos nós assentamos a nossa vida em alguns pilares irreais, pilares que nos foram mostrados como, olha, quando a gente nasce, Jenny, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é o que diz o livro, né, das regras ou não sei o que, aquilo que é aceitável, e aquele restante não é muito aceitável, não é assim? Então são pilares que muitas vezes, com algumas estruturas que temos que romper, né, que a partir do momento que a gente muda de nível, a gente compreende, mas peraí,
né? Não é porque serve para todo mundo que serve para mim. É aquela coisa de eu não sou todo mundo, tá? Então talvez haja algumas informações aqui neste mês que façam com que ajude, né, vocês a terem pelo menos essa consciência de que aqui há algo que, digamos assim, não sou tão livre quanto eu achei que eu era, tá? Ou, né, mesmo que você saiba que não tem essa liberdade, que você entenda quais são as suas reais correntes. Porque muitas vezes também estamos em situações que a gente fala assim, mas eu não posso sair daqui por causa do fulano e da fulana. Eu não posso sair daqui por causa disso, ou é o patrão, ou é a família, ou é o parceiro, né? E na verdade as suas verdadeiras correntes, a nossa verdadeira limitação é a nossa mentalidade, é a nossa crença. São esses pilares que a gente tem dificuldade de desconstruir. Tá? Olha aqui o sol, ai que legal, tá? Saiu a lua e o sol. Ó, algo será revelado a vocês esse mês. E vai colocar você em um dilema, né? Vai colocar você consciente, tá? Não vai caber, novamente, não vai caber a não ser o que é o melhor, não. Porque o que a verdade, né, a verdade aqui será iluminada, tá? E de qualquer forma, é algo que você já pode ser que você já tenha desconfiado. Já, sabe assim, quando tem alguma coisa cutucando dentro da gente, né? E a gente cala essa voz, né? Interna e vai vivendo. Esse mês não vai ser muito possível isso, não. Amém. Por que tá aqui os amantes? Os amantes, por favor. Bem no meio da leitura dos librianos. 2 de copas. Pode ser que tenha a ver com parcerias, e essas parcerias amorosas, românticas, familiares, seja qual tipo de parceria for, tem a ver com seus afetos, tá? Com seus afetos, com suas... Aqui fala assim, olha, se apaixonando ou ressurgimento de uma relação romântica, perdão e finalização de desafios. Não desista das pessoas que você ama. Bom, pode ser que ressurja, essa aqui é uma carta de passado, pode ser que ressurja, reapareça, ou sentimentos, ou alguma situação que vá fazer com que você olhe para alguma situação com um olhar diferente, mais informação, tá? Sabe quando vocês já passaram por esse tipo de situação? Por exemplo, eu lembro de algum lugar da minha infância, aquele lugar é tão lindo na minha cabeça, tem tanto significado para mim. Um dia eu volto lá, aí um dia eu volto, vou lá e vejo, falo, nossa, completamente diferente do que eu imaginei. E aí tem aquele desencanto, né? Porque tem um ditado que fala, não sei muito bem, quem souber coloca nos comentários, que é assim, se você é tipo assim, né? Aí eu não sei certo, aí vocês coloquem nos comentários. Se você quer manter uma boa lembrança, uma boa memória, não volte ao lugar, né? Não reveja a pessoa, não reveja o lugar, porque senão vai ser tudo destruído, aquilo que só foi daquela forma, naquela época, com o meu olhar, digamos assim. Aqui é mais ou menos isso. Uma situação pode voltar, né? E essa situação voltar, sabe, para colocar aquela última peça com essa carta do mundo, para que eu possa realmente entender aquilo que eu não entendia sobre uma situação e ver e falar, nossa senhora, era isso? Era isso que me prendia? Né? Era isso que eu não via? Entende? Aqui tem essa retomada, tá? De um assunto que pode ter ficado inacabado dentro do coração de vocês. E aí aprisiona, né? Aprisiona. E como se chegasse nesse mês de julho uma informação, ou volta a situação, ou volta o sentimento, ou tem, entende? Tem alguma coisa que vai trazer luz a isso que tem ficado, ou na tua mente, ou na tua mentalidade, ou na sua forma de ver, sabe?
Aqui tem algo que se revela e vai fazer com que vocês tenham que se reposicionar, tá? Repensar, tá bom? Se libertar de uma antiga visão, se libertar de um antigo sentimento, se libertar. Aqui é mais como é que eu posso falar? Ver a realidade sobre o sentimento ou sobre a pessoa. Sabe quando é aquela energia de tirar o sentimento ou a pessoa de um pedestal, ou dessa energia, dessa situação de ilusão, tá? E trazer aqui para a realidade. Algo será mostrado a vocês. Porque é a carta do ego. E tem a ver com os amores, os afetos, a família, enfim. E você vai se ver diante de uma escolha. Porque tá aqui o ego. Ó, aqui o conflito. 5 de fogo é conflito, é discussão, é briga, blá, blá, blá. Mas aqui é interessante esse 5 de fogo, que é, não interessa o que seja mostrado da pessoa ou da situação, tá, librianos? A questão é você com você. Tá vendo aqui esse espelho? São as suas brigas internas. Então, assim, não é o que a pessoa não é o que a pessoa sente, não é aquilo que tem sido mostrado, mas o que aquilo que está sendo mostrado significa para mim. O que aquilo quer dizer para mim? Não é sobre o outro, librianos. Entendam isso. Aqui fala assim: conflitos com outros causados por opiniões opostas. Se afaste de drama, ao menos que a situação seja realmente, valha realmente seu tempo. Defenda-se, né, e pessoas muito ambiciosas. Então, vejo talvez vocês cortando laços com grupos de pessoas, inclusive, tá? Se libertando, ou tendo a oportunidade de se libertar. Porque a lua tá aqui, por favor, Libra. Porque a lua tá aqui. Ai, gente, não sei se estou sendo clara. Porque a lua. Ó, 6 de moedas e o 8 de copas. Bom, tarô é a coisa mais linda dessa terra, né? Aqui fala assim, olha. O bom que você faz volta para você. Um inesperado fluxo de abundância, pagando, emprestando sabiamente ou pagando dívidas, dividindo sua sorte com outras pessoas de menos afortunadas. Aqui tem alguma coisa na vida de vocês que vai se reequilibrar, que vai, ou tem a oportunidade, porque nada da vida da gente acontece sem a gente querer, por isso que está exatamente essa carta do livre-arbítrio no meio da tua leitura. Então, é um mês para vocês puxarem, sim, o seu poder e a tua responsabilidade, tá? Mas aqui é como se aquela energia, é uma oportunidade de fazer com que vocês se reequilibre, se restabeleça. Tem o fruto de tudo essa bagunça que eu posso falar, essa pessoa volta, ou a memória volta, uma informação chega, né? Algo que é iluminado aqui. O fruto de tudo isso daqui que vai te colocar de frente aos seus próprios sentimentos, você de frente a você mesmo, às suas escolhas, ao seu poder, ao seu livre-arbítrio, essa responsabilidade. O fruto de tudo isso daqui, o resultado disso daqui é libertação e é reequilíbrio. Tá? Liberdade e reequilíbrio. E olha aí, ó. 10 de espadas. Fim. Fim. Se tem alguma história mal acabada ou algo que você pensa e falta informação para vocês, librianos, esse mês esse assunto meio que volta. Tá? Volta para libertar você. E somente por isso. Entende? Volta para te mostrar a situação como uma situação
Tá? E para te mostrar, você dentro dessa situação, você vai ter a oportunidade de olhar a si mesmo, seus atos, suas escolhas, as escolhas que você tem feito nessa situação aqui. Como você tem agido, como você tem reagido. Ah, mas a pessoa é isso, mas a pessoa é isso e ela pode ser o que ela quiser, porque a gente não manda nas escolhas alheias, mas a gente manda sim nas nossas, tá? Júlio promete. Júlio promete. Gente, não esqueçam de deixar o like, o hype de vocês, por favor, aí nos comentários. Um coraçãozinho, uma florzinha, para quem não gosta de comentar na leitura. É a nossa, eu acho que é a nossa energia de troca, né? Eu aqui sempre faço o meu melhor. Meu melhor pode ser bem pouquinho, mas é o meu melhor. Vamos lá. Mensagem para Libra. Arcanjo Gabriel. Olha que linda essa carta, gente. Nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora, neste momento. Muitos de vocês podem ser literalmente isso, alguma criança, né? Quando você nutre essa criança, você nutre a si, mas para a maioria de vocês é a energia de vocês curarem aí feridas que estão escondidas, quando eu vejo essa lua, né, e essa carta, né? Tá? É uma oportunidade que volta na vida de vocês, não é para você decidir sobre a pessoa, né, alguém mais, é sobre para vocês olharem para seus afetos, para, sabe, e voltar lá nessa criança que talvez aí tem feridas que vocês não estão sabendo, tá? Tá vendo aqui? Eu acho muito bonito essa amorosidade. A gente não sabe, a gente não percebe, mas está sendo muito cuidado. Eu, quando eu vou conversar, né? Conversar com a espiritualidade, com Deus, com a fonte, cada um chama de um nome. Eu sempre agradeço também aos anjos, arcanjos, enfim, toda a iluminação que a gente recebe, é tudo que nos protege. E eu agradeço aquilo que eu vejo, que eu percebo, e agradeço também aquilo que eu tenho certeza que tem muito mais, os livramentos que eu não vejo. Essa carta me fala muito nisso. Tem muita coisa acontecendo que vocês não veem, mas estão ali cuidados. Agradeçam aquilo que vocês percebem como cuidado, como zelo, como amor da espiritualidade por vocês. E agradeçam aquilo que vocês não percebem, mas nem por isso é menos importante, tá? Então a gente tem que ter consciência de que tem muito mais acontecendo do que aquilo que a gente vê. Meu Deus, e olha também nessa leitura, Senhor. Beijo, librianos. Bom julho para nós.